Bom dia a todos. E vamos começar mais uma live que será a continuação da última live que nós fizemos na semana passada. E o tema da live da semana passada é: por que você continua doente mesmo tomando remédios? Por que você continua se sentindo mal? Por que você continua se sentindo ansioso, estressado? Porque você continua tendo sintomas mesmo tomando remédios. Então essa live de hoje é uma continuação da última live. Nós falamos sobre vários temas no qual eu expliquei por que é que você continua se sentindo mal mesmo tomando um monte de remédios. Então, na live de hoje nós vamos continuar do ponto em que eu parei, né? Dizendo que o corpo ele não é só físico. Quando nós estávamos conversando na semana passada, a gente falou muitas coisas sobre o porquê que as pessoas fazem tratamentos e não melhoram. Eu estou olhando aqui na minha anotação. Por que as pessoas fazem tantos tratamentos e não melhoram? O porquê que a dor retorna? O porquê que tomar remédio ajuda, mas não resolve? O porquê que a ansiedade, a ansiedade melhora por um tempo quando você toma remédio, mas depois ela volta? Então, nós respondemos várias questões em cima disso e vamos continuar do ponto que o corpo não é só físico. Então, para você não perder o fio da meada, vocês vão lá na live anterior e busquem, né, as informações para vocês continuarem aqui. Então, quando eu coloco para vocês que o corpo ele não é só físico, é porque a medicina ocidental, ela considera no tratamento apenas o que a pessoa está sentindo. E se ela for aprofundar um pouco mais na causa do problema, ela ainda assim vai buscar causa na parte física. Então, por exemplo, se eu estou com um problema, um exemplo raso, eu estou com um problema na tireoide, então é porque eu tenho uma deficiência de iodo, por exemplo, né? Se eu estou com gastrite, ou com refluxo, é porque eu estou comendo muito açúcar, é porque eu estou com uma baixa produção de ácido clorídrico. A baixa produção de ácido clorídrico é devido a um baixo consumo de sal integral de preferência, e também de iodo, porque o iodo participa dessa produção do ácido clorídrico. Então, eu vou passar para a pessoa iodo e vou passar para a pessoa sal. E, de certo ponto, não está errado, só está limitado. Porque quando você pensa que um problema que a pessoa tem é limitado apenas à questão física, você está limitando a pessoa a ser apenas uma carne, um corpo. E nós somos muito mais do que isso. Nós somos energia pura. O corpo, a carne, é apenas um meio para que a gente consiga interagir com o mundo. Mas nós não somos isso. Nós somos esse corpo é como se fosse um carrinho de controle remoto no qual alguém está, que somos nós, né, na verdade, nós de verdade, está controlando esse carrinho com um controle remoto. Entendeu? Se aquele carrinho estragar por algum motivo, a sua consciência, a sua energia vai continuar existindo. Então, quando você limita um problema da pessoa a apenas um problema físico, você está limitando a cura da pessoa, a melhora, e limitando a causa. Então, eu trabalho das duas formas. Eu trabalho vendo essas deficiências nutricionais das pessoas. Está com deficiência de vitamina B12, de vitamina 3, deficiência de zinco, deficiência do que quer que seja. E aí, em cima disso,
Eu faço o que a medicina integrativa prega, que as terapias integrativas da ortomolecular prega, que é suprir essa deficiência disso que está faltando. Ou seja, eu vou dar o combustível que o corpo precisa para que ele melhore. Então, se está com uma deficiência grande de vitamina B12, eu vou suplementar B12. Se está com deficiência de vitamina D3, eu vou suplementar D3. Então, ou seja, eu estou dando o combustível para o corpo daquela pessoa ter a força para se curar, para melhorar. Agora, se você não olhar o que está causando essa deficiência, a deficiência volta. Então, como eu citei, deficiência de vitamina B12. E aí eu vou e suplemento vitamina B12. Só que se eu não olhar de forma profunda o porquê essa B12 está baixa, o porquê que ela abaixou, eu não vou tratar a causa. Então eu trato das duas formas. Eu dou o combustível para o corpo se curar e vou atrás daquilo que está causando aquele problema. E eu posso dizer para vocês que na grande maioria das vezes a questão é emocional. Porque na visão da acupuntura, um problema energético, um problema físico, ele começa no energético, porque o primeiro vem o energético, depois vem o físico. Para o físico estar doente, esse problema começou no energético. E aí esse problema vai se intensificando e atinge o físico. Entenderam? Por isso que tratar apenas o físico não resolve. Então, quando você pensa que, geralmente, uma pessoa que está num estado emocional estressado devido a um problema de trabalho, devido a um problema no casamento, esse nível de estresse que a pessoa fica durante muito tempo começa a oxidar o corpo, começa a causar uma série de alterações que levam a problemas, que levam aos sintomas que trazem as pessoas aqui. Arthur, mas se formos olhar de forma assim profunda, então quer dizer que uma pessoa que está muito estressada, ansiosa, ela tem no corpo inteiro, ela tem dor no corpo inteiro, ela tem o intestino preso, tem uma tensão muito grande de trapézios, pescoço, uma enxaqueca crônica, problema de gastrite. Isso começou com essa ansiedade, esse estresse crônico, que começou, no caso de um exemplo, porque essa pessoa trabalha em algo que não gosta, ou porque está num casamento que não gosta, mas ela insiste em ficar. Então, sim, o problema dessa pessoa inicial é esse, ou é o trabalho ou é o casamento. Só que vai muito além disso. Isso é o gatilho, na verdade. O casamento, o trabalho é o gatilho para que o corpo dessa pessoa entre num estado de ansiedade e estresse que gera problema físico. A causa mesmo em si é a dificuldade que a pessoa tem em lidar com aquela situação. Porque o problema não é a situação em si, é a forma que você interpreta aquela situação. Eu já citei várias vezes esse exemplo, que tem uma árvore muito linda, muito florida, e tem duas pessoas observando. Uma pessoa observa aquela árvore e diz: nossa, que árvore bonita, que árvore frondosa, olha que flores bonitas, olha o sol batendo naquela árvore, o tanto que é bonito, o tanto que dá, as cores ficam mais vívidas, olha o tanto que está bonito. E existe uma outra pessoa do lado dela que fala assim: mas olha a sujeira que aquela árvore está fazendo no chão, olha só, para limpar aquilo dali deve dar um trabalho, né? Fora que quando cai esse tanto de folha, apodrece e enche de inseto. E esses insetos, se a gente chegar lá perto, eles podem até atacar a gente, picar a gente. E quando as folhas que caem, elas apodrecem, viram uma lama ali de baixo e tal. Então vocês percebem que a mesma situação, o mesmo objeto, a mesma situação, o mesmo objeto, a mesma árvore, gerou duas visões totalmente diferentes. Então vocês percebem que o problema não é a situação em si, é a forma que você interpreta a situação. Entenderam? Por isso que o problema nunca está no outro. O problema está sempre em nós. Porque é a interpretação que eu tenho daquela situação que
que faz com que o meu mundo seja da forma que é. Ele pode ser uma maravilha cheia de bênçãos, ou ele pode ser um verdadeiro inferno. E para ele ser um inferno ou uma bênção, depende da minha interpretação. Entenderam? Então, essa questão de você ficar culpando os outros por problemas que você tem, isso é vitimismo. E isso também já é algo a ser trabalhado, tratado, que também entra na causa principal dos problemas. Arthur, então quando você fala dessas causas principais dos problemas, então eu deveria procurar um psicólogo para tratar, ou um terapeuta para olhar de uma forma mais direta para esses problemas? Concordo? Por isso que um tratamento multidisciplinar tem um efeito muito melhor do que um tratamento único. Quando as pessoas vêm aqui, eu sempre aconselho, procure um psicólogo, ou procure um terapeuta, ou vá fazer constelação familiar, porque já ajuda demais a você a resolver os seus problemas. Porque cada profissional tem uma abordagem, e cada profissional é específico na sua área. Então, se você procurar uma pessoa que trabalha com constelações familiares, um terapeuta, um psicólogo, para você conseguir colocar suas ideias em ordem, esse conjunto de terapias faz com que você melhore. Por isso que aqui eu já abordo duas coisas. Eu já abordo a questão da acupuntura, que antes de falar da acupuntura, eu vou falar outra coisa que eu abordo, que eu falei agora há pouco, que é da parte ortomolecular. Eu já vejo as deficiências nutricionais, aquilo que está causando alteração no corpo das pessoas, e já faço a suplementação desses nutrientes para que a pessoa tenha o combustível para se melhorar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem gripes recorrentes, resfriados recorrentes, dor de garganta recorrente, ela está com a imunidade baixa. Então, o que eu faço? Eu passo minerais e vitaminas para aumentar a imunidade dela. Porque você não vai conseguir forçar um organismo fraco. Se o organismo estiver fraco, você não vai conseguir forçar um funcionamento top desse organismo. Não vai. Como é que ele vai chegar num funcionamento máximo se não tem o combustível necessário para isso? Né? Se ao invés de gasolina você coloca água, ele vai ficar engasgando até apagar, né, o carro. Então você tem que dar o combustível certo. Então eu faço isso, a pessoa vem, quando ela traz o exame de sangue, quando não traz, nós fazemos uma interpretação mais ou menos dos sintomas, mas o básico é trazer o exame de sangue para a gente ver o que está sendo, o que está faltando, para a gente poder suplementar. Ela está com o fígado inflamado, através do exame de sangue dá para ver tudo isso. Fígado inflamado, os rins estão sobrecarregados, o corpo dela está oxidado, ela está tendo um excesso de ureia, um excesso de açúcar, e aí por aí você vai moldando e dá o combustível para ela. Fala, se você vai tomar isso daqui, para o seu corpo ter força de se recuperar. Essa é a primeira coisa que eu faço. Com a acupuntura, como é que funciona? A acupuntura é um facilitador, um excelente facilitador. Então, se a pessoa que busca o tratamento com a acupuntura, ela tem o combustível para melhorar, ela vai melhorar mais rápido. Se a pessoa que busca a acupuntura, ela não tem o combustível, está cheia de toxicidade, de tóxicos, né, de toxinas no corpo dela, tudo isso vai atrapalhar o andamento dessa melhora. Que ela vai melhorar, ela melhora, mas vai ser bem mais devagar e vai ser muito aquém, vai ser muito menos do que deveria. Porque o corpo dela não tem o combustível correto, não está com o combustível correto para melhorar. Então, a acupuntura, ela pode pegar alguém que não tem o combustível, que está cheio de toxicidade e melhorar? Pode, e a acupuntura faz isso. Só que leva bem mais tempo, a pessoa muito provavelmente não vai chegar no nível de melhora que poderia chegar, e o tempo de duração desse tratamento vai ser muito curto. Então vai ser quase que como tomar um analgésico para uma dor de cabeça. Está com dor de cabeça, e aí você toma um analgésico. A dor para, porque anestesiou, né, o local da dor. Assim que passar o efeito da medicação, a dor de cabeça volta. Na grande maioria das vezes, você não tratou a causa, e aí a dor volta. Então isso é fazer tratamento com acupuntura sem olhar para si mesmo.
sem dar o combustível certo, sem mudar os seus hábitos de vida, que foi o que causou os seus problemas. Eu quero que vocês entendam uma coisa de uma vez por todas, que é o seguinte: as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas acham que existem milagres. E milagres da forma que elas querem não existe. Não existe pílula mágica. É a hora que eu jogo um banho de água fria nas pessoas. Não existe pílula mágica. Não existe tratamento mágico. Não existe nada que vai curar você se você continuar agindo do mesmo jeito. O que existe é disciplina e dedicação por parte do paciente em mudar os hábitos de vida que causaram o problema que ele tem. Então a pessoa vai ter que mudar a alimentação, mudar todo o estilo de vida, e com a ajuda correta que nós fazemos aqui no consultório, que eu faço aqui no consultório e com outros profissionais, com a parte de psicologia, de constelação familiar, vai fazer com que a pessoa consiga olhar a situação por um outro ângulo, como eu falei da árvore. Então um olha de um jeito, o outro olha de outro jeito. Então esses profissionais e o tratamento aqui com a acupuntura vai fazer com que você consiga ver as situações por outro ângulo. Eu tenho um exemplo rápido aqui que eu costumo usar de um paciente que eu atendi, e ele era extremamente nervoso e ele brigava muito com os funcionários dele, quase que batia nos funcionários dele, tanto que ele brigava. Então, quando eu tratei ele aqui a primeira vez, ele chegou falando: Arthur, eu não aguento mais. Esses funcionários não entendem nada, parece que eu explico as coisas, eles não entendem nada, e aí xingava esses funcionários, e eu não quero mais mexer com isso, estou cansado, eu falo a mesma coisa milhares de vezes, eles continuam fazendo errado. Então ele era muito aborrecido. E não que ele não tenha razão, porque lidar com pessoas é sempre muito difícil. Mas aí lembra que é tudo a forma de você interpretar o mundo. E aí tá, eu sempre tratando ele e conversando com ele. Aí após algumas sessões, não é uma ou duas, tá? Não existe milagre. Ele sentou aqui um dia e eu perguntei, como eu sempre pergunto, como é que o senhor está? Como é que o senhor passou, né, os dias? Ele falou assim: Arthur, eu estou até melhor. E, por incrível que pareça, eu estou tendo... Você sabe que eu estou relevando muita coisa? Às vezes a pessoa chega e fala para mim alguma coisa que antes eu ia explodir, eu ia bater na cabeça dela. Mas eu estou relevando, a pessoa chega e fala: tá bom, depois eu olho isso. Ou então a pessoa chega e ele dá aquela explosão dentro dele, mas aí ele... Não vale a pena. E volta. Olha só que evolução. Com a acupuntura. Por quê? Porque a acupuntura tira os bloqueios criados no nosso corpo, causado por esses padrões, por essas crenças, por essa forma de ver o mundo. Lembra que eu falei que o problema começa no energético para depois ir para o físico? Então, esses padrões criam bloqueios no nosso corpo, bloqueios nos canais energéticos, por onde as emoções transitam, por onde a energia transita. E esses bloqueios atrapalham o funcionamento do nosso corpo, inclusive nessa questão de interpretação do mundo. Então, quando eu faço o tratamento e eu faço esses desbloqueios, harmonizo e equilibro o corpo dele, automaticamente a visão de mundo dele vai mudando, mesmo que seja de muitos anos, como é o caso dele. Ele diz que desde quando ele se lembra por gente de ser criança, ele era assim, porque o pai dele era assim também, extremamente nervoso, tá? Água com sal. Extremamente nervoso. Então, a pessoa, ela muda até a forma de ver o mundo com o tratamento da acupuntura. E ele tinha um problema, ele não seguia a risca ele praticamente não seguia as dicas de mudanças de alimentação, ele bebia muito, não sei hoje em dia, porque já tem um tempo já que ele não vem, ele se deu alta, mas ele até que melhorou bem. Então, ele bebia muito, todos os dias ele bebia como uma forma de aliviar o estresse, né? A bebida é uma fuga, então quando você bebe, você busca o quê? Um relaxamento. Um relaxamento de quê? De um estresse, de uma ansiedade, que mesmo que a pessoa não reconheça
O álcool, ele vira um vício como uma forma de aliviar alguma coisa, algum sintoma. E esse sintoma geralmente é ansiedade, estresse, principalmente no caso do álcool. Uma pessoa pode virar para mim e falar assim: Arthur, eu não sou estressado de jeito nenhum, eu sou tão tranquilo, tudo, mas você bebe todo dia? Bebo. Por quê? Para relaxar. Relaxar de quê? Né? Então vocês entendem como é que funciona? Ah, porque o dia é relaxado o dia, para eu poder dormir melhor. Ah, então você tem dificuldade para dormir? Por quê? Geralmente, agitação excessiva. Então, assim, as pessoas tentam justificar, disfarçar de várias formas possíveis as suas atitudes, mas sempre tem um motivo por trás. E está tudo bem. Se você bebe, está tudo bem. Se você fuma, está tudo bem. Porque eu digo está tudo bem, que é? Porque naquele momento você precisa. Porque algumas pessoas não querem. Eu tenho pacientes que dizem claramente que não querem parar de beber. Eu não quero, eu não vou parar de beber. Por quê? Porque eu não vejo o porquê de parar de beber. Está tudo bem, então. Se você não vê, se para você isso é algo que não tem sentido, ok, continue fazendo, está tudo bem. Tudo tem consequências, né? Todas as nossas escolhas têm consequências, todas, né? O que acontece é que nós respeitamos a atitude, a opinião dos outros, então faça o que você achar que é melhor para você e está tudo bem. Mas determinados sintomas que as pessoas têm só melhoram quando determinados vícios param, né? Ah, Arthur, eu tenho um problema que não melhora nunca. Tá, mas eu faço isso direto e eu não quero parar de fazer. Tá, você já parou para pensar que isso que você faz pode ser uma das principais causas disso que você está sentindo? Ah, não, Arthur, mas eu não vou parar de fazer isso não. Então, ok. Então você vai ter que aprender a conviver com esse problema, né? Vamos tentar aqui com a acupuntura amenizar o máximo possível esse problema, mas talvez ele não melhore nunca, porque você não para de fazer o que está causando nunca, né? Então, a acupuntura, ela desbloqueia, ela equilibra, ela harmoniza o corpo da pessoa para que a energia transite de uma forma livre e flua de uma forma suave. E isso faz com que o funcionamento do seu corpo volte ao normal, a saúde se restabelece, a energia volta a fluir de uma forma saudável e automaticamente o seu corpo se cura. O seu corpo ele é autocurável, né? Ele se cura sozinho. O que nós precisamos é dar os estímulos necessários, que é o caso da acupuntura, que é relembrar o seu corpo como é que ele tem que funcionar novamente de forma saudável, porque ele esquece. Na verdade, não é que ele esquece, é porque você, com seus hábitos de vida e hábitos mentais, criam bloqueios. Você tem uma casa e você fica jogando terra todo dia na pia da cozinha. Todo dia você joga terra. Por enquanto a terra vai passando, mas vai chegar uma hora que vai acumular terra, porque é acúmulo, vai acumulando, 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 e entope. E aí para de funcionar a pia. Entendeu? O problema foi da pia? Não. O problema foi do seu mau uso dessa pia. Então o problema não é que o seu corpo esquece como é que para de funcionar, é que você causa isso. É só uma forma de vocês entenderem. Então a acupuntura faz isso e, juntamente com isso, eu utilizo essas terapias complementares, ortomolecular, com a suplementação de vitaminas, minerais, fitoterápicos, ativos de uma forma geral, para que o corpo tenha o combustível necessário para que ele melhore, né? Então é assim que funciona. E o que gera saúde? O que gera saúde dentro do conceito que eu trago? Porque eu digo com que eu trago, porque a forma que eu trabalho é minha. Eu posso passar isso para os alunos, ensinar, mas cada um vai ter a sua forma única de tratamento. Ninguém nunca vai conseguir ser o Arthur. Da mesma forma que eu nunca vou conseguir ser como os mestres que eu admiro. Por quê? Porque o Arthur é o Arthur, eu sou eu tenho que tratar da minha forma, não da forma que o outro trata. É da forma com que eu sinto que vai funcionar, da forma que eu sinto que vai fluir bem. Então, o que gera a saúde é uma série de fatores. O que eu sempre bato primeiramente na tecla, que é o mais fácil, entre aspas, de ser tratado, de ser mudado, é a alimentação. Por que é o mais fácil? Porque é mais fácil você tirar o açúcar do que você mudar o seu padrão mental emocional e parar de sentir medo.
Eu vou parar, a partir de hoje eu não vou sentir mais medo de arriscar, de planejar, de investir, medo de sair do serviço, largar esse chefe chato, largar esse marido chato, essa esposa chata, de seguir minha vida, de viajar pelo mundo. Não vou ter mais esse medo. Deixa eu ver aqui só como é que está a internet aqui. Não sei se a internet está falhando. Eu acho que não está falhando, não. De viajar pelo mundo, de buscar formas de não ter medo mais. É muito mais difícil, é infinitamente mais difícil do que... Deixa eu novamente olhar a internet aqui, só um minuto. Parece que está certinho. É que no momento não tem como eu saber. Bom, enfim. E agora é mais fácil eu falar assim, a partir de hoje eu não vou consumir mais açúcar. Não vou mais consumir açúcar porque o açúcar ele vai ser muito prejudicial para a minha vida, eu não vou consumir mais açúcar. A partir de hoje eu não vou mais mexer com isso. Deixa eu mudar aqui, acho que eu vou mudar de internet, só para não ter perigo. Porque está oscilando aqui, que daqui eu estou vendo que está oscilando, entendeu? Só um minuto. Bom, enfim. Aí é muito mais fácil eu mudar a alimentação, é muito mais fácil eu começar a fazer exercício físico, é muito mais fácil eu falar assim, não, eu vou mudar algumas estratégias da minha vida, do que a parte mental. Então vamos começar com a parte da alimentação. Por que nós começamos pela alimentação? Porque a alimentação é o combustível que o seu corpo precisa para se restabelecer. Se você se alimentar bem, o seu corpo vai ter os nutrientes necessários, se você tomar se suplementar e tudo mais, os nutrientes necessários para que você consiga reagir daquele estado em que você se encontra. Então, se você está ansioso, estressado, se você tem alguma dor, algum problema, nós começamos pela alimentação. É através da alimentação que tudo começa. Porque é através da alimentação que você vai ter o combustível necessário para que a melhora aconteça. Então eu não vou virar para você e falar assim, olha, você precisa primeiro mudar essa sua forma, vamos fazer um tratamento para mudar a sua forma de ver o mundo. Mas a alimentação a gente mexe depois. Não vai dar certo. A pessoa não vai ter a força, não vai ter o combustível, os nutrientes necessários para que o cérebro funcione, os processos neurológicos, metabólicos do fígado, o processamento e metabolismo de vitaminas, de hormônios, de tudo. Entendeu? A pessoa não toma, a pessoa não está com deficiência gigante de magnésio, por exemplo. O magnésio faz parte de 300 processos do nosso corpo. Então 300 processos do nosso corpo vão estar com problemas. E aí eu vou pedir para essa pessoa, para ela começar a melhorar o padrão mental dela em relação à visão de mundo. Essa pessoa não está levantando da cama de cansado. Entendeu? Então eu preciso dar o combustível para ela primeiro, para ela poder se restabelecer. Entendeu? Então, a alimentação é importantíssima. Através de uma alimentação saudável e da suplementação de vitaminas e minerais, a pessoa consegue ter um sono regulado, um sono que restaura, um intestino que funciona, porque o intestino precisa funcionar perfeitamente para o nosso corpo estar 100%. O intestino preso é um corpo doente. O intestino solto demais é um corpo doente. Então, o intestino, ele é um marcador de saúde do nosso corpo. O intestino, ele é tão importante que ele é considerado o segundo cérebro, né? Para não dizer que está junto com o primeiro. Ele produz mais hormônios e está ligado muito mais à imunidade do que o resto do nosso corpo. Então nós precisamos de cuidar bem do nosso intestino. E para você cuidar bem do seu intestino é a alimentação. É hidratação da água com sal integral, é o consumo de gorduras, porque o seu intestino precisa de gorduras. Por quê? Porque lá também são sintetizados hormônios, são metabolizados hormônios, e também para o próprio funcionamento dele.
Um intestino parado, que a pessoa só vai ao banheiro 2, 3 vezes por semana, um dia sim, dia não, é uma pessoa que não vai ter um organismo que funcione de forma saudável. Então, o intestino funcionando de forma saudável é importante. Contatos com a natureza é importante para você ter essa troca energética com a natureza, porque a natureza ela tem uma grande vantagem de ela limpar o seu corpo energeticamente como se fosse uma troca de íons, que quando você aterra, quando você fica descalço na terra, você consegue fazer com que a energia flua no seu corpo. Então, se você está carregado de energias negativadas que estão sendo prejudiciais a você, essa energia vai para a terra, vai para a natureza, e ao mesmo tempo a natureza faz com que a sua energia fique mais equilibrada. Então, por isso que o aterramento é tão importante. O aterramento é mais importante do que vocês imaginam. Ah, Arthur, eu não consigo ir na natureza fazer isso. Não, então você vai ficar descalço na terra ou na grama, em qualquer lugar da sua casa. Se tiver uma pracinha em frente à sua casa, você vai lá, tira o sapato e fique descalço lá nessa pracinha para que você tenha essa troca. Entenderam? É muito importante. Exercícios eu falei, a questão do intestino é relacionada à alimentação. Então, isso tudo é importante para que você tenha saúde, né? E a saúde ela não vem somente da alimentação, é importantíssimo, da alimentação, de exercícios físicos, não vem somente de um tratamento da acupuntura, ela vem, como eu falei no início, de dedicação e disciplina. Quando você fala, chega, não aguento mais, eu quero mudar, não dou conta mais de viver dessa forma, vou colocar um ponto final nisso, não consigo mais viver cansado, não consigo mais viver da forma que eu estou vivendo, isso está me incomodando muito. Então, é a dedicação e a disciplina que vão fazer a diferença. Para vocês terem noção, tem um caso de um senhor que veio aqui uma vez, há uns 2 anos atrás. Ele veio para tratar de câncer, uma pessoa que trouxe ele, que indicou ele. E aí o câncer dele já estava intermediário, não estava bem evoluído. Ele perguntou, Arthur, tem como regredir? Eu falei assim, não posso prometer, mas uma coisa eu digo para o senhor, melhorar vai. Se vai reverter, só o tempo para dizer, mas vamos começar. Mas me diga, como é que é a sua alimentação? Aí ele começou a falar a alimentação dele totalmente errada, consumia muito açúcar, muitos carboidratos refinados, ele bebia de vez em quando, ele trabalhou para o governo. E aí eu falei para ele, então primeiramente, o senhor vai, para quem tem câncer, não pode comer nada que tenha açúcar, ou que vire açúcar. Então açúcar, carboidratos refinados, industrializados, arroz, e mandioca, batata, todas essas coisas o senhor não pode comer. Até mesmo a carne o senhor vai ter que diminuir, mas o senhor pode continuar comendo por um período até eu não vou tirar tudo de uma vez, mas por um período, porque o ideal para quem tem câncer, já deixando a dica para vocês aqui, que é muito difícil porque as pessoas ficam com dó, os parentes, chama-se jejum intermitente. O dia que eu descobrir, Arthur, isso não vai acontecer, mas vamos supor que, descobri que eu tenho câncer. A primeira coisa que eu faria seria um jejum intermitente de pelo menos uns 10 dias. Nossa, Arthur, ficar 10 dias sem comer? Sim, matar as células cancerígenas de fome, porque elas têm uma capacidade de absorção de nutrientes, de calorias, de comer tudo que está ao seu redor, muito maior do que as células saudáveis. Então elas morrem de fome antes das células saudáveis morrerem. Até porque, num processo de jejum, o seu corpo ele entra numa autorreparação. Por isso que o jejum é muito bom. O seu corpo começa a se reparar, a se curar. Porque o processo da digestão, que nós aprendemos a comer o tempo inteiro, que é algo super errado, nós deveríamos comer apenas uma vez ao dia, esse processo de estar sempre mexendo com a digestão do nosso corpo, a energia, ela está sempre direcionada a isso. A digestão, de uma forma geral, depois a absorção, a administração desses nutrientes para o corpo, então está sempre
fazendo alguma coisa relacionada à digestão. Quando você entra em jejum, após ali uns 3, 4 dias, o seu corpo entra num processo de reparação. O processo começa após 48 horas mesmo, mas ele se intensifica após 3, 4 dias. E aí o seu corpo é como se ele pensasse assim, bom, eu não tenho nada para fazer agora, eu não tenho comida para digerir, eu não tenho nutrientes para levar nas células, eu não tenho nada para fazer, então bora reparar esse corpo, bora reparar essas células, bora fazer com que esse corpo tenha energia o suficiente, bora fazer com que esse corpo seja saudável. Então vamos retirar tudo o que não presta desse corpo. E aí é onde o próprio corpo começa a eliminar as células cancerígenas. O seu próprio corpo se cura, nunca esqueça disso. Ah, ele se cura do câncer? Sim, só que as pessoas não sabem como. Eu estou ensinando aqui agora. A questão da alimentação é importante por um período, mas o ideal é o jejum intermitente primeiro, para você matar essas células de fome. Aí o seu corpo, elas vão morrendo de fome e o seu corpo vai lá e termina de retirar essas células cancerígenas. Uma autorreparação fantástica. Arthur, mas o câncer a pessoa já perde o apetite. Sim, por que você acha que a pessoa perde o apetite quando está com câncer? Por que você acha que a pessoa perde o apetite quando está doente, dependente de ser câncer? Por quê? Porque a comida, ela não é prioridade naquele momento. Porque o corpo, como eu falei no início, o corpo despende muita energia para a digestão. Se ele despende energia e ele vai se preocupar com a digestão, ele não vai fazer a autorreparação. Então o seu corpo é muito inteligente. Se ele tira o apetite, é porque ele precisa que você não coma para ele se curar. Esse é o raciocínio. Então, Arthur, mas a pessoa já está muito magra, ele vai emagrecer. É melhor, raciocina, é melhor você emagrecer bastante, mas melhorar? Ou é melhor você ficar gordinho e morrer de câncer? Poxa, gente, pelo amor de Deus. Aí eu estou com dó porque ele não está comendo. Aí tá, nesse caso que eu estou citando, quando eu expliquei tudo que o senhor tinha que fazer, no dia seguinte eu liguei, né, porque ele tinha uma sessão marcada no dia seguinte, para começar, liguei, está confirmado? Ele, não, Arthur, não vou fazer não, porque eu não vou dar conta de fazer as coisas que você está pedindo, não vou dar conta. Eu falei, o senhor não está em estado terminal. Se o senhor estivesse no estado terminal de câncer, eu diria para o senhor continuar vivendo sua vida, porque não teria como reverter. Mas o seu caso, ele é possível reverter, o senhor tem certeza? Ah, tenho, Arthur, não vou dar conta não, e tal. Então, ou seja, dedicação e disciplina, as duas coisas que levam à cura, à melhora da pessoa. Então, se você não tiver, não adianta. Eu tenho um outro caso de um senhor que ele não tinha fome nenhuma. E a família, contra o câncer, né? Ele não tinha fome nenhuma. E a família, com boa vontade de querer ajudar, eu não era paciente meu. É um caso em que eu ouvi, né, o filho falando, mas ele não pediu opinião nem nada. Então eu apenas escutei. Até porque o padrão deles, familiares, ele não ia me dar ouvidos. Ele falou assim, o meu pai ele não está comendo nada, Arthur. Nada. Mas ele adora doce. Então ele está comendo doce. Eu dou doce para ele, eu dou arroz doce, eu dou goiabada, ele gosta muito de suco de uva, então eu dou muito suco de uva, açúcar. E as células cancerígenas amam de paixão açúcar. Então o que você está fazendo? Você está matando o seu pai, sem saber, com boa vontade e tudo mais, você vai fazer ele morrer mais rápido. Então, para quem tem câncer, né, é jejum intermitente. Por quanto tempo, Arthur? Pelo menos ali uns 10 dias. Sem comer 10 dias, sim, o seu corpo não vai morrer. Não vai morrer. Não preocupa. Você vai conseguir. Você consegue ficar uns 60 dias sem comer. Entendeu? Tranquilamente não. Você consegue ficar uns 60 dias sem comer, sem morrer. Água, você vai precisar tomar constantemente 3 litros de água por dia, água com sal de preferência, sal integral. Mas comer, o seu corpo consegue ficar perfeitamente bem. Então, esse é o caminho, tá? Então, a dedicação e disciplina são itens essenciais para que você
consiga melhorar. Não adianta a pessoa falar assim, Arthur, eu fiz o tratamento com você e eu não melhorei nada. Eu joguei dinheiro fora, tudo, eu fiz um tratamento com você, tudo. Tá, então vamos analisar seu caso. A alimentação. Eu tive um caso assim, por isso que eu estou falando. Aí eu sentei não, porque foi no telefone. Então vamos conversar. Por muitas vezes eu conversei com o senhor a respeito de alimentação e o senhor disse que tinha uma certa dificuldade de seguir o que eu estava dizendo, porque o senhor amava de paixão determinado produto. Então o senhor não conseguia parar, né, de comer o pão, de comer o macarrão, o senhor não conseguia parar de comer. O senhor parou? O senhor continuou? Arthur, mas por conta disso, eu não vou parar. Ele estava irritado. Mas eu não vou parar de comer. Vou comer o quê no café da manhã? Eu falei, ovos, o senhor pode comer bacon, o senhor gostava de leite, desde que seja leite da roça. Não é bom, mas desde que seja leite direto da vaca, dá para tomar, não é o ideal, mas dá. Ou então um bife bem suculento de manhã. Arthur, ninguém come isso. Por isso que as pessoas estão doentes. Você vai com a multidão, você adoece com a multidão. E o açúcar, né? A biritinha de todo dia, o senhor diminuiu? Eu passei a tomar dia sim, dia não. Não, mas eu falei para o senhor parar, o senhor parou? Não parou. Então, assim, a pessoa quer melhorar sem ter a dedicação e a disciplina, resumindo, né, o caso. Não adianta, é ilusão. É pura ilusão. Quem pensa que vai melhorar sem mudar a própria rotina, está se iludindo. Tá bom? Vocês entendam o seguinte, Arthur, então, quer dizer que eu nunca mais vou poder tomar uma Coca-Cola? Não, você pode. Só que não é com frequência. De vez em quando você pode comer um doce de leite, de vez em quando você pode tomar uma Coca-Cola, de vez em quando você pode comer uma torta de aniversário, daquelas cheia de confeitos e tal, bem doce, você pode comer. E quando você for comer de vez em quando, você pode comer até mais. É muito melhor você comer uma pizza inteira de uma vez do que você comer uma fatia de pizza por dia. O seu corpo consegue processar todas as toxinas de uma vez e eliminar. Agora, se você minar o seu corpo todos os dias, ele vai ter essa dificuldade, ele vai adoecendo. Então é preferível tudo de uma vez em quando, do que um pouquinho todo dia. Por isso que quem bebe todos os dias não tem saúde, não adianta. Vai ter problema. É preferível, é menos pior, essa seria a palavra, é menos pior você beber mais num final de semana, por exemplo. Tira o sábado e bebe um pouco mais do que beberia todos os dias. Aí, do que deveria ser todos os dias. Então, o que adoece vocês é a repetição dos hábitos ruins. Não é coisas esporádicas, é a repetição. Todo dia, ou quase todo dia. Arthur, mas eu não como açúcar. É só porque lá na empresa, o café da tarde que tem lá, ou o café da manhã, é pão de queijo, é biscoito de queijo, é pãozinho, e café. E eu saio de casa correndo e eu acabo comendo isso. Mas eu estou comendo pouco. Sim, mas é todos os dias. Arthur, mas eu vou comer o quê? Aí é com você que tem que pensar num jeito. Eu te dei o que você tem que fazer. Agora, adaptar isso à sua vida é com você. Então, é a repetição que adoece as pessoas. A repetição de atitudes físicas, que é a parte alimentar errada, é não fazer exercício, e atitudes mentais, que é você saber, quem não sabe até que precisa, entende, mas quando a pessoa vem aqui, eu esclareço muita coisa, a pessoa passa a saber, ela passa a entender o que está acontecendo com ela. Então muitas pessoas elas agem no automático no dia a dia. Então se a pessoa chega aqui e ela tem um padrão de medo, por exemplo, ela tem através da avaliação, eu percebo que ela tem medo, por conta que ela aprendeu desde criança
a ser assim com a mãe ou com o pai. Eu percebendo, eu falo para ela. Por quê? Porque é através da consciência daquilo que está causando que vem a cura. Quando você se conscientiza que você está agindo daquela forma porque você aprendeu aquilo em determinado momento da sua vida, você já está curado naquele momento. A partir dali, repetir aquilo é uma escolha. Porque quando você age de forma inconsciente, é padrão, né? É padrão por conta de crenças e tudo mais. Agora, se você continua agindo por medo, mesmo sabendo que você está agindo por medo, que não é por sua causa, é por algo que você aprendeu, e aí torna-se uma escolha. Entenderam? Então, quando você tem você muda esse padrão mental, e isso eu ensino aqui como é que faz para dentro do quadro da pessoa. Falou, olha, eu estou sentindo muito medo em você, será que esse medo não é por conta disso? Ou muita raiva, ou estou percebendo isso, percebendo aquilo? Será que isso que você está sentindo não é por conta daquela situação que a gente conversou? E muitas vezes a pessoa vira, nossa, Arthur, eu não tinha pensado nisso. Você falou e agora me deu um clique aqui e eu lembrei de tal situação. E essa situação aconteceu e me gerou muito medo. Aí algumas choram, algumas falam, nossa, Arthur, que interessante, não tinha pensado nisso. A cura aconteceu. Continuar naquele padrão a partir dali é uma escolha, mas curada a pessoa está. Agora, se a pessoa continuar agindo da mesma forma, mesmo descobrindo o que está causando, como a gente está conversando, aí é porque ela tem uma outra crença ou um outro padrão que sustenta aquele padrão que foi curado. Um padrão, por exemplo, vamos supor, a pessoa sente medo. E aí ela descobriu por que ela sente medo. Ela descobriu, gerou a cura. Tá, Arthur, mas eu ainda continuo com medo. É porque você ainda tem um padrão que diz que sentir aquele medo é necessário para a sua sobrevivência. E aí você tem que descobrir esse. E se você descobriu esse e continua, é porque tem outro. E padrões e crenças nós temos aos milhares, porque nós vamos adquirindo isso da nossa mãe, do nosso pai, de tudo que eles falam, dos amigos, escola, quando eu digo igreja, religião, tudo, entenderam? Então, tudo isso que faz vocês ficarem doentes. Repetição, tá? O de vez em quando não tem problema. Arthur, o que seria de vez em quando? De vez em quando, uma vez a cada 10 dias, vamos colocar assim, entendeu? Mas isso eu deixo muito mais como algo pessoal, porque lembra, disciplina e dedicação. Então você que tem que decidir o que é melhor para você. Arthur, eu gosto de beber, eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto. E por que você gosta de tomar cerveja? Ah, porque a cerveja relaxa. Então você está ansioso. Vamos trabalhar essa ansiedade. Ah, porque Arthur, quando eu bebo eu esqueço. Então você quer esquecer do quê? Você quer esquecer de algo que está te deixando ansioso, estressado? Tudo gira em torno disso, entenderam? Porque quando eu bebo eu fico alegre, eu me solto, tudo. Por que você não consegue fazer isso sem bebida? Entende que isso tudo tem algo por detrás que pode ser trabalhado com a acupuntura? Pode ser trabalhado. Então, Arthur, eu bebo porque eu gosto do sabor. É difícil achar... Tem, claro que tem. Mas é difícil achar alguém que bebe porque gosta do sabor. As pessoas bebem porque querem o efeito. Ah, Arthur, mas eu bebo cerveja sem álcool porque eu gosto do sabor. Ok, como eu disse, tem exceções. Mas algumas pessoas bebem cerveja sem álcool como uma forma de amenizar, eu não digo o vício, mas como uma forma de amenizar aquela sensação que elas estão tendo. Quando é a forma de você ver a situação, é o exemplo da árvore, é a forma de você ver a situação. A cerveja sem álcool, mas o sabor me traz à memória a cerveja com álcool e acaba me relaxando. Então, acaba caindo na mesma tecla na grande maioria das vezes, com exceções, como eu disse, né? Então, isso acaba acontecendo, você acaba adoecendo por repetição, tá bom? Acho que eu vou terminar a live por aqui e eu vou continuar continuar falando mais um pouco sobre esse tema na próxima semana. Na próxima semana eu vou falar sobre a continuação, né? Como que as emoções se manifestam patologicamente no nosso corpo. Então,
Por exemplo, eu estou passando por uma situação em que eu não estou engolindo aquela situação, sabe? É uma situação chata, vontade de sumir dessa situação, que situação chata que eu passei, ou é uma situação triste. Toda a vida eu pensei que era alguma coisa, uma pessoa de bastante confiança me falou algo e eu acreditei naquilo, e aquilo era muito triste para mim. E aí, depois de muitos anos, eu descobri que aquela pessoa estava mentindo para mim. E se ela tivesse me falado a verdade, teria sido muito melhor, muito mais libertador, mas ela estava mentindo para mim, por algum motivo que seja. Então aí eu passo a não engolir mais aquela situação, aquela pessoa. Onde é que isso vai afetar? Vai afetar meu estômago. Por quê? Porque o estômago que digere alimentos e digere emoções. Porque o nosso corpo físico tem a contrapartida energética. Tem o estômago físico e o estômago energético. O estômago físico digere comida, o estômago energético digere energia e as emoções. Entenderam? Então eu vou falar sobre isso na próxima live, sobre a raiva, sobre a tristeza, sobre o medo, a alegria, a euforia, sobre a ira, a angústia, a melancolia, de uma forma geral, sobre como é que isso reflete no nosso corpo, entendeu? Uma pessoa muito raivosa, com toda certeza, vai ter problemas no fígado, vai ter problemas digestivos, vai ter a boca amarga, provavelmente mau hálito, intestino preso. Então nós vamos falar sobre isso, entenderam? E eu vou ver como é que nós continuamos esse, apesar que esse tema é extenso, né? Apesar que como é que nós iremos continuar esse tema. E nos vemos semana que vem. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões, tá? Na verdade, eu gostaria muito que vocês dessem sugestões de live para que nós possamos fazer nas próximas semanas. A próxima semana eu vou terminar essa. Eu gostaria de fazer a próxima com uma sugestão. Eu avalio com muito carinho as sugestões e eu já fiz lives baseadas em sugestões já de pessoas, tá bom? Então, vejo vocês semana que vem. Tomem a água com sal de vocês, tá? Isso aqui é de vidro, ó. Água com sal. Eu sempre dou a dica de uma colherinha de café, que é aquela miudinha, sabe, aquela petitinha mesmo. Uma colher de café cheia de sal integral para 1 litro a 1,5 litros de água. Arthur, como é que eu escolho o sal integral? Vai no meu perfil do Instagram, tem um vídeo lá que ensina como é que você escolhe o sal integral que presta, tá bom? Então, até mais e nos vemos na semana que vem.